Olá, turma! Nesta aula, vamos resolver 7 exercícios envolvendo arcos e ângulos na circunferência. Fica comigo que depois da vinheta eu resolvo contigo. Eu sou o professor Fábio Lima e você está no canal Matemática com Jofarauli. Conforme eu disse no início, vamos resolver 7 exercícios envolvendo arcos e ângulos na circunferência, mas antes a gente vai fazer um pequeno resumo em relação a este tema. Vamos lá para os nossos conceitos mais básicos a respeito do nosso conteúdo. Olha só, arcos e ângulos na circunferência, nós temos praticamente 5 casos possíveis. E aí eu vou te dizer como é que são esses 5 casos possíveis. O primeiro deles é quando o ângulo, isso que eu estou te destacando aqui, eu vou chamar de x, ele é ângulo central. O vértice do ângulo, esse pontinho aqui, está no centro da circunferência. Observa que esse ângulo central ele tem um arco correspondente, que é este arco aqui, este arcozinho aqui. Sempre a medida do ângulo central é a mesma medida do arco correspondente. Só para facilitar no vídeo, eu vou dizer que o arco correspondente é o arco para o qual, entre aspas, aí, esse ângulo está olhando. Beleza? Então, arco correspondente e ângulo central, ambos têm a mesma medida. Agora vamos para o próximo conceito. Ângulo inscrito. Ângulo inscrito. O vértice do ângulo está sobre a circunferência, em cima da circunferência, e os dois lados do ângulo são secantes à circunferência, cortam a circunferência em 2 pontos. E aí, olha o arco correspondente a esse ângulo aqui que eu vou chamar de x. Se o ângulo é inscrito, a medida do ângulo é a metade da medida do arco. Eu vou dizer, se aqui for x, o arco vai ser o dobro do ângulo. No caso de cá, se aqui for x, aqui também será x. Ângulo inscrito, a medida do arco é o dobro da medida do ângulo, ou a medida do ângulo é a metade da medida do arco. Ângulo de segmento. Olha só, um lado do ângulo, o vértice do ângulo está sobre a circunferência e um lado é tangente e o outro lado é secante à circunferência. Esse aqui é o meu ângulo x, ângulo de segmento. Observa que esse ângulo aqui, ele tem exatamente este arco correspondente na circunferência. E igual ao ângulo inscrito, a medida do ângulo de segmento é a metade da medida do arco correspondente. O arco é o dobro do ângulo. E os dois últimos, ângulo com centro dentro da circunferência, mas fora do centro. A gente chama isso de excêntrico interior. Observa, esse ângulo aqui que eu destaquei em x, ele tem o oposto pelo vértice do lado de cá. Pelo lado da direita, ele tem como arco correspondente esse arcozinho que eu destaquei em vermelho, vou chamar de A. Pelo lado da esquerda, ele tem esse arco aqui, que eu destaquei em vermelho também, que eu vou chamar de B. Sempre que o ângulo for interno, a medida dele, esse x ali, é um arco mais o outro dividido por 2. E se o ângulo for fora da circunferência e os seus dois lados forem secantes a essa circunferência, observa, vamos ter aqui 2 arcos correspondentes, só esse, que eu vou chamar de arco menor, vou chamar só de uma outra letra aqui, D, e esse de cá, que é o arco maior. O arco maior eu vou chamar de C. E aqui está o meu ângulo excêntrico exterior, chamado de Y. Então, o meu Y é o arco maior, C, menos o arco menor, D, dividido por 2. Esses são os 3 conceitos que vocês vão precisar para poder
resolver os nossos exercícios. Claro que somente o conceito não resolve, mas é um primeiro passo. E aí vamos para o nosso primeiro exercício. Olha o que diz o nosso primeiro exercício. A medida do ângulo ADC inscrito na circunferência de centro O é quanto? ADC. É esse ângulozinho daqui, ó. X. Beleza. Observa logo de início que esse X tem como arco correspondente, ó, esse arco aqui que começa no A e vai até esse C. Beleza. Até aqui mais ou menos. Observa logo que do A até o B é uma semicircunferência, porque isso aqui é o diâmetro. Então, isso daqui vale 180 graus. Agora, está faltando a medida do arco CB ou BC. Como é que eu faço para descobrir a medida desse BC? Observa, ó, esse ângulo aqui, 35 graus, que tem medida 35 graus, ele está inscrito na circunferência. E a medida do ângulo inscrito é a metade da medida do arco correspondente. Sendo assim, se o ângulo é 35, é porque o arco correspondente é 70. Aí agora acabou a questão, ó. O x, que era ângulo inscrito, olha o arco que ele olha, ó, do C até o A, ou seja, o 180 mais o 70. O 180 mais o 70, isso dá 250. Como o ângulo inscrito é a metade, 250 dividido por 2, que vai dar igual a 125 graus, que corresponde à nossa letra A. Belezinha? Vamos para o próximo. Só um aviso antes de ir para o próximo exercício. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita aí, clica na nossa logomarca, se inscreve, ativa o sininho para estar recebendo todas as novidades de vídeos que nós estamos publicando semanalmente. E se você chegou até aqui e ainda não deixou aquele like no nosso vídeo, faz isso, dá o like, compartilha esse vídeo com seus amigos e faz com que ele possa ajudar também a outras pessoas, beleza? E vamos lá para o próximo exercício. O próximo exercício diz o seguinte: na figura abaixo, as duas circunferências têm o mesmo raio e centros nos pontos R e S. Os pontos A, P, B e S estão na circunferência de raio de centro R. E os pontos M, N, R e K estão na circunferência de centro S. Se o arco APB, destaca logo aí essa informação, isso é importantíssimo que você faça em questões como essas, tá? Se o arco APB mede 85 graus, APB, ó, é esse arcozinho aqui, ó. Esse arco mede 85, não, Fábio Lima, 86 graus. Quer saber quanto que vale o ângulo MKN? MKN, esse ângulozinho aqui, ó. Aqui é imprescindível você saber todos aqueles conceitos que nós falamos inicialmente, senão não vai sair, pelo menos os dois primeiros. Olha só. Primeiro, esse ângulo X, que tem vértice K, ele está inscrito na circunferência que tem centro S. Se ele está inscrito, ele é a metade da medida desse arco, que é o arco MRN. Mas eu não tenho também quanto que é a medida desse arco, mas dá para a gente descobrir. Como que dá para a gente descobrir? Começando desse 86, ó. Observa logo aqui, ó, que este ângulo daqui, este que eu vou destacar aqui, ó, ele é ângulo central para essa circunferência que tem centro R. Se ele é ângulo central, ele tem a mesma medida que o arco correspondente, ou seja, esse ângulo aqui mede 86. Mas talvez isso nem sirva para muita coisa. Mas vamos voltar para cá, ó. Esse ângulozinho
que está no vértice S, se eu tomar como referência a minha circunferência da esquerda, essa que está no centro R, esse ângulo cujo vértice é S, é inscrito nessa circunferência. E olha o arco para o qual ele olha, entre aspas aí, é 86. Se ele é inscrito, ele mede 43 graus. Agora, este arco, eu vou até trocar de cor isso aqui, ó. Esse arco MRN, esse aqui, ó. Se você tomar como referência a circunferência de centro S, o ângulo 43 agora ele passa a ser ângulo central. E o arco correspondente é esse que está em azul. O ângulo central e o arco correspondente têm a mesma medida. Logo, esse arco que está em azul mede 43 graus. E o X, que é esse ângulozinho daqui, ó, é inscrito nessa circunferência que tem centro S. E olha o arco correspondente dele é o 43. Então, o X nada mais é do que o 43 dividido por 2. E 43 dividido por 2, isso dá 21,5 graus, que é a mesma coisa que 21 graus e 30 minutos. Lembra que o sistema de grau não é decimal, ele é sexagesimal, é de base 60. Então, 21,5 graus é 21 graus e meio, como meio grau são 60 minutos, ou como meio grau são 30 minutos, já que 1 grau são 60 minutos, então 21 graus e 30 minutos, o que corresponde à nossa letra B. Beleza contigo? Vamos que vamos para o próximo. Olha o próximo exercício. O próximo exercício também é só para a gente estar testando aí aqueles conceitos de inscrito e central, que são de fato os mais cobrados de vocês aí em quase todas as provas, tá? Observa que esse ângulo X aqui, ó, ele é um ângulo excêntrico exterior. E o arco correspondente dele, ó, um é esse MN, e o outro, vou até fazer com duas cores diferentes, é esse arco que vai do P até o Q. Observa que o PQ aqui, ó, é o arco maior e o MN é o arco menor. Como é que eu faço para saber quanto que vale o MN, Fábio Lima? Observa, ó, o centro da circunferência está aqui, 62 é ângulo central tem a mesma medida do arco correspondente. Beleza. Volta agora para o 65. Ó. O 65 é um ângulo inscrito na circunferência. E ângulo inscrito na circunferência, como é que a gente faz? A medida do ângulo, claro, é a metade da medida do arco. Se o ângulo é 65, é porque o nosso arco é 130, o dobro. Beleza? Aí agora finalizou praticamente a nossa questão. É só saber fazer o restante da conta aqui, ó. O X, que é excêntrico exterior, é o arco maior, 130, menos o arco menor, 62, dividido por 2. 130 menos 62, isso aqui vai dar 8, 12 menos 6, 6. 68 por 2, o nosso X aí vai dar 34 graus. 34 graus corresponde à nossa letra D. Beleza? Tranquilinho contigo? Entendeu tudo direitinho? Se não entendeu alguma parte, vai lá nos comentários, coloca o que foi que você não entendeu, que na medida do possível eu vou estar te respondendo, tá certo? Vamos para a nossa próxima questão aí. A próxima questão é a seguinte. Na circunferência de centro O, se o ângulo A agudo, ó, mede 27 graus, está aqui na própria questão já prontinho, e o arco AB mede 156, está aqui também, ó, 156. Então, a medida do ângulo indicado por X
é quanto? Observa que o x é esse ângulo aqui. É um ângulo excêntrico interior. Então, é um arco, que é esse daqui, 156, mais o outro arco, que eu vou pintar de verde aqui, ó, esse daqui, ó. Observa que o x pelo outro lado está olhando para esse arco, porque são opostos pelo vértice aqui. Ó. Esse 27, se você analisar com um pouquinho só de paciência, vai perceber que ele é um ângulo inscrito na circunferência. Se ele é um ângulo inscrito, ele é a metade do arco correspondente, ou seja, esse arco aqui tem que medir 54. E aí acabou a questão de novo. O x é um arco mais o outro sobre 2. 54 mais 156 dividido por 2. Daí que o x será igual a 4 e 6, 10, sobe 1, 10 e 1, 11, sobe 1 de novo, 210 dividido por 2. E 210 dividido por 2, isso dá exatamente 105 graus. Só isso e nada mais. 105 graus corresponde à nossa letra D. Belezinha contigo? Vamos para o próximo? Então vamos lá para o nosso próximo exercício. Esse próximo aqui dá um pouquinho de trabalho, mas é tranquilo também de se resolver quando você domina aqueles conceitos básicos que nós falamos lá no início do nosso vídeo. Olha o que diz a questão. Na figura abaixo, sendo O o centro da circunferência, qual é a medida do ângulo X? Então, a ideia é bem parecida. Ó. Primeiro vai observar aqui o seguinte, esse X, ele é um ângulo inscrito na circunferência. E o arco correspondente dele é esse arco que eu estou pintando de verde. E que tem medida quanto? Se o ângulo inscrito é a metade do arco e o ângulo é x, é porque o arco é 2x. O ângulo que está em vermelho, esse daqui, ó, que eu acabei de pintar de vermelho, tem como arco correspondente este arco aqui, ó. Como esse ângulo em vermelho, que mede 55 graus, ele é inscrito na circunferência, o arco correspondente tem o dobro da medida dele, ou seja, 110. Agora observa, ó, o 120, vou trocar novamente a cor do meu piloto, esse ângulo que por um lado é isso aqui e pelo lado de cá, ó, ele tem como arco correspondente exatamente esses dois arcos, ó, o verde, que é 2x, e o vermelho, que é 110. Lembra de ângulo excêntrico interior? A medida do ângulo, ou seja, o 120, é igual a um arco, 2x, mais o outro arco, 110, dividido por 2. Cruz credo aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Isso aqui vai ficar 2x mais 110 igual a 240. Daí que o 2x vai ser 240 menos 110, bem bonitinho para que você não tenha qualquer dúvida na resolução da equação. Então, ó, 2x igual 240 menos 110, isso vai dar 130. De novo, bem passo a passo, bem detalhado, 130 dividido por 2, o nosso x vale 65 graus. Só isso e nada mais. Fábio Lima, tem outra forma de fazer essa questão aqui? E a resposta é: tem sim. Quase todas as questões como essa, a gente tem geralmente mais formas de fazer além dessa que nós fizemos aí. Olha só, uma outra forma de fazer essa questão seria a seguinte, ó. Observa que esse ângulo aqui, ó, é 60 graus, porque é o suplementar aqui do 120. Aqui eu tenho um triângulo, ó.
onde um ângulo interno é 55, o outro é 60. Para a soma dos ângulos internos dá 180, esse daqui teria que ser 65. E observa, esse 65 tem como arco correspondente esse mesmo arco verde, ou seja, esse arco verde vale 130. E o x, como está também olhando entre aspas aí para esse arco, metade do 130, 65. Um outro caminho completamente diferente, mas que vai te levar à mesma conclusão. Até porque se não levasse à mesma conclusão, é porque a nossa conta estaria obviamente errada, tá? Vamos para a nossa próxima questão. Essa questão diz o seguinte: na figura abaixo pode-se afirmar que... Essa é aquela questão que você não tem jeito, tem que testar as alternativas, porque ela não te fez perguntas, simplesmente fez afirmações. Então você tem que, a partir dessas afirmações, ir testando uma por uma para ver qual ou quais são as verdadeiras. Olha lá. As medidas do arco AHG e EDG são iguais. AHG, esse arco aqui que eu estou pintando de azul, e EDG são iguais. Obviamente que isso aqui é falso. Se esse ângulo aqui fosse central, aí sim eu poderia dizer que essas medidas eram iguais. Fora isso, não dá para fazer essa afirmação. Vamos para a próxima. A soma dos arcos AHG, os mesmos arcos ali, e ABC, AHG, esse arco aqui, e ABC, que seria esse daqui, ó, dá 180 graus. Só seria 180 se eu tivesse a garantia de que, por exemplo, GC é um diâmetro dessa circunferência. Só que a questão não te falou isso, então não dá para fazer essa afirmação também. Vamos para o item C. Então, falso B, falso A. A soma dos arcos GFE e ABC é 140 graus. Aqui já dá para a gente fazer uma conta, tá? Vou fazer essa conta de vermelho. GFE é esse arco daqui e ABC é esse arco que eu fiz de vermelho aqui, ó. Observa que se esse ângulo aqui é 70, esse lado de cá, ó, vai ser 110. E aqui também vai ser 110. Observa, ó, esse 110 é um ângulo excêntrico interior. A medida do ângulo 110 é um arco, mais o outro sobre 2. Ou seja, é o GFE arco mais o ABC sobre 2. Quando eu fizer aqui o nosso cruz-credo, produto dos meios igual ao produto dos extremos, o GFE mais o ABC, isso tudo aqui arcos, será igual a 220. Tá, Fábio Lima não resolveu o item C, porque no item C está dizendo que dá 140, mas já resolveu o nosso item E, que já está dizendo aqui, ó, 220. Então, por esse motivo, eu já concluo aí que a nossa alternativa correta é a nossa letra E. Só analisando o item D, mas não se faz necessário, GFE, esse arco, é maior que ABC. Bom, visivelmente aqui parece que é menor, mas não dá para a gente ir também só pela figura, porque a figura pode estar fora da escala, mas a gente não pode fazer nenhuma afirmação a respeito da medida de cada um desses dois ângulos individualmente. Eu só posso concluir que a soma dos dois, com certeza, é 220 graus. Só isso e nada mais. E vamos para a última questão dessa nossa sessão aí, ó. Olha o que diz a nossa última. As cordas AB e CD de uma circunferência de centro O são respectivamente as cordas são respectivamente os ângulos 60 e 36 graus. Aqui era para dizer que essas cordas aqui
São cordas dessa circunferência e estão determinando esses ângulos aqui. Então, vamos lá. O ângulo AOB é 60 graus, AOB é 60 graus. E o ângulo COD é 36. Deixa eu até destacar isso. Eu vou voltar isso aqui, que é para fazer isso aqui melhor. Esse ângulo aqui, ó, é 60 graus. E esse ângulo aqui é, cadê Fábio Lima? 36. Como eles são ângulo central, então esse arco AB vai medir 60 e o arco CD vai medir 36. Belezinha contigo? Todo mundo tranquilinho, tranquilinho? Observa que eu não quero saber nada desse ângulo central. Essa informação aqui foi só para me garantir a medida desse arco aqui, ó. Se a gente pegar, vai ficar um pouquinho coberto ali, mas você vai conseguir visualizar, ó. Esse ângulo aqui que eu estou destacando em verde, ele é o suplementar desse alfa. Eu vou chamar ele de uma outra letra, vou chamar de θ, tá? Esse ângulo θ é um ângulo excêntrico interior. E a gente viu que ângulo excêntrico interior é um arco mais o outro sobre 2. Ou seja, esse θ é o 60 mais o 36 dividido por 2. 60 mais 36 dá 96. 96 dividido por 2 dá 48. Fábio Lima, não tem 48 ali nas alternativas. Se tivesse muita gente, ia no 48, tá? A resposta não é 48 ainda. Eu só coloquei esse θ para me auxiliar na minha resposta. Mas o que eu quero é o alfa. A questão perguntou quanto que vale o alfa, tá? O alfa mais o θ. Observa, ó, meia volta aqui, ó, 180 graus. Como o θ foi 48, vou trocar o θ por 48 e isso tudo tem que dar igual a 180. Daí que o alfa será 180 menos 48, que, claro, isso dá 132 graus. Observa que 132 graus corresponde à nossa letra E. Tranquilo, fácil. Essa é uma questão que dá trabalho, que nem todo mundo vai conseguir olhar e resolver ela muito rapidamente. É uma questão nível médio para difícil, tá? Enfim, se você chegou até aqui e ainda não deu aquele like aí do nosso vídeo, deixa aquele like, compartilha isso com seus amigos. Não esquece de divulgar o nosso canal aí entre todos aqueles seus amigos que estão estudando aí que estão estudando circunferência e círculo, principalmente essa parte de arcos e ângulos na circunferência. E eu aguardo você no próximo vídeo. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.